Graças a paz, irmãos. Viemos de um retiro espiritual muito abençoado, de um seminário, e quero agradecer a liderança que compreendeu, né? Não pudemos levar, não tivemos condições de levar todos, mas 25 pessoas estiveram ali, e depois eu quero que cada líder que esteve ali passe para os seus liderados o que foi falado, o que foi estudado, tá bom? Eu agradeço muito a Deus também por essa oportunidade. Muito bem, eu vou te convidar para abrir a Bíblia lá em 2 a Timóteo, carta de Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, 24 e 25. A palavra do Senhor nos fala da seguinte forma: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Eu vou ler novamente, destacando as virtudes que estão aqui relacionadas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Primeira virtude, não contender. Deve ser brando. Segunda virtude, brandura. Terceira virtude, apto para ensinar. Quarta virtude, paciente. Quinta virtude, disciplinado. Ok? Eu vou orar e você vai deixar a sua Bíblia aberta e nós vamos voltar a falar sobre esse texto. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado de coração. Muito obrigado porque nós estamos no segundo domingo do mês de outubro. Estamos indo para meados de outubro, pouco mais de 70 dias para encerrar o ano de 2017. Um ano que trouxe muitas surpresas desagradáveis para a economia brasileira, mas também um ano de decisões. Foi um ano importante, está sendo um ano importante para nosso crescimento espiritual. Foi nesse ano que o Senhor te deu essa igreja para você congregar. Foi neste ano que você se decidiu estar aqui ombreado com um dos maiores projetos do estado de Goiás. Uma igreja não midiática, mas uma igreja onde o Espírito Santo de Deus ainda fala. Fica conosco, meu Pai, é no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor e pedimos a Tua bênção. Amém. Quero falar um pouquinho sobre igreja. Na Europa as igrejas estão fechando. Não sei se vocês sabem disso. Há tempos atrás o meu pastor disse: nunca foi tão fácil pastorear na Europa. Falta pastor, sobra igreja. Conversando com o pastor Suelo, ele morou na Espanha, não sei bem qual a cidade, e ele me falando que você às vezes anda a cidade inteira e não acha uma igreja evangélica. E o catolicismo lá está morto. Os europeus não querem Deus mais. Os europeus não querem. As igrejas evangélicas já morreram e o catolicismo está morrendo. Então, eu fico pensando, meu Deus, que o Brasil seja poupado desse sofrimento. Os nossos erros como pastores, eles são erros que trarão consequências danosas para a igreja. O teu erro como crente vai servir de propaganda negativa para o reino de Deus. Ser igreja e fazer igreja não é fácil, desde quando ela foi constituída.
Hoje, a religião que mais cresce é o ateísmo. Outra religião que cresce muito são os desigrejados. Outra religião que cresce muito são os inimigos da igreja. Existem seitas que são inimigos da igreja. Existem pessoas que saíram das nossas igrejas e abriram frentes de resistência à igreja. Eu não vou dizer que eles estão totalmente errados, talvez nós falhamos muito. Ao longo de 2000 anos a igreja tem falhado em alguns aspectos. E o ônus hoje está na nossa frente, nós estamos sendo desafiados a rever os nossos conceitos. É hora de se unir. Agora é hora da gente se irmanar com o que sobrou. As Américas ainda são polos de pregação do Evangelho, porque no Oriente Médio o cristianismo morreu. Turquia, Síria, essa região da Ásia Menor, Macedônia, Grécia, já foram países cristianizados e hoje apostataram. A Europa, a Inglaterra é o berço do secularismo, do humanismo, a Rússia o berço do marxismo, e assim você vai vendo o mundo de mal a pior. Na China não é permitido falar abertamente do Evangelho. Na Rússia também não. Na janela 1040, que é o Oriente Médio, também não. E aqui no Brasil, como nós estamos? Uma igreja sem poder, porque hoje o paralítico continua paralítico, o cego continua cego, o surdo continua surdo. Nós não vemos mais os milagres que nós víamos no passado. O Espírito Santo tem hora que eu penso que ele está de costa para a igreja, entristecido com a igreja, porque nós fizemos consórcio com as coisas do mundo. Nós deixamos de nos santificar e de nos conduzir em santidade. Por conta disso, o Espírito Santo está entristecido. Eu acho que nós temos que pedir perdão e consertar a nossa forma de viver. Hoje a preocupação da maioria das famílias não é a igreja que vai frequentar, é qual a faculdade que o seu filho vai fazer. Isso se tornou muito mais importante. Hoje é muito mais importante trabalhar do que cultuar. Nós somos de um tempo em que domingo não se abria nada, só igreja, delegacia e hospital. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as igrejas estão fechando pela manhã. Não tem mais escola bíblica dominical na maioria das igrejas. Sabe por quê? Porque as pessoas estão pregando o evangelho que todo mundo quer ouvir. Domingo é dia de descansar, mas não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz que domingo é o dia do Senhor. Eu pergunto para vocês, o que nós podemos fazer para mudar? Eu acho que se nós começarmos a trabalhar a questão dos relacionamentos, nós vamos crescer em quantidade e qualidade. Os nossos relacionamentos não são modelos para quem não está na igreja. Hoje eu vejo os testemunhas de Jeová mais unidos do que nós, evangélicos. Hoje eu vejo algumas seitas fundamentalistas que são donas do céu, só eles que vão para o céu, às vezes mais unidos do que nós. Nós estamos muito light, nós estamos assim muito complacente, e eu acho que nós temos que voltar ao primeiro amor. Precisamos retomar aquela caminhada que nós aprendemos dos apóstolos: perseverança na oração, doutrina dos apóstolos, comunhão no partir do pão, de casa em casa. No tempo dos apóstolos, um irmão visitava o outro, não era para falar mal do pastor, era para orar, era para partir o pão. O irmão se reunia com o outro não para fazer bloco dentro da igreja, mas para buscar a Deus. Precisamos voltar ao primeiro amor, irmãos. Esse é o nosso pecado. Vocês viram marcha para Jesus, que ponto que nós chegamos, né? Ter que mostrar força para a sociedade. Isso é demonstração de força, irmão.
Na verdade, nós deveríamos marchar no nosso quarto, em oração. Se a gente tem que estar indo para a rua, é porque nós não estamos tão seguros de si. Você tem visto marchas e mais marchas, por que nós temos que fazer marcha? Estou dizendo para você não ir não, se não tiver coisa melhor para fazer, vai. Mas eu não sei até que ponto esse movimento nos ajuda. A igreja evangélica se tornou um movimento, irmãos. Você sabe por que eu não largo a igreja evangélica? Porque eu não tenho para onde ir. Decepcionado com a igreja. Não com a igreja de Jesus, mas com a igreja dos homens. Decepcionado, irmãos, com a pouca fé. Decepcionado com a falta de sensibilidade na oração. Decepcionado com essa necessidade de estar na mídia. Decepcionado com a necessidade de agradar os homens. Decepcionado com esse culto que se faz à personalidade. Hoje, quem não quer ser apóstolo, quem não quer ser bispo, quer ser apóstolo. Por quê, irmãos? Que síndrome de Lúcifer é essa? Que o povo quer ser grande. Quando eu prestei a minha prova para ser pastor, uma das preocupações da nossa convenção, lá comigo no dia do meu exame, é se eu queria ser apóstolo. E aí me fizeram uma pergunta capciosa, para que eu respondesse. Eu falei, eu já entendi o que vocês estão perguntando. Vocês querem saber se eu quero ser apóstolo. Irmão, se eu sair dessa, aprovado, eu prometo para vocês que eu não quero mais nada. Se eu conseguir ser pastor, eu estou de bem com a vida. Porque ser crente já não é fácil, ser pastor é mais difícil ainda. Aí tranquilizei, pessoal. Não dei a resposta teológica que eles queriam, porque eu estava muito nervoso, mas dei a resposta que eles queriam ouvir. É muita responsabilidade sobre nós. Jesus está voltando, e você pode ter certeza que Ele não vai pegar a sua igreja para ser arrebatada em nenhuma marcha para Jesus. Ele vai buscar você no silêncio da noite. Um será tirado, o outro será deixado. É possível que no dia seguinte a mulher acorde e o marido não esteja mais na cama. É possível que o marido acorde na noite do arrebatamento e a mulher não esteja mais na cama. É possível que a mulher acorde correndo para ver o filho no berço e o filho não está mais no berço, porque Jesus levou, Ele raptou a sua igreja. E eu pergunto, nós somos a igreja que vai subir? Nós somos a igreja que merece ser arrebatada? A nossa prática diária tem sido condizente com o que está escrito na Bíblia? Eu quero falar de um homem chamado Paulo, o apóstolo dos gentios. Um homem que foi decapitado por amor a Jesus. Um homem que foi esbofeteado, apedrejado, ensanguentado, humilhado. Um homem que passou frio e passou fome. Um homem que tanto viveu em abundância quanto em escassez. Mas um homem que sabia o quanto importava sofrer por Jesus. Ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Ele ficou preso 2 vezes em Roma. Essa aqui é a última cadeia que ele puxou. Você já imaginou um homem ser preso sem dever nada? E mais, por amor a Jesus, eu pergunto, alguém seria preso por algo que na sua vida não fosse verdadeiro? Você seria preso por uma mentira? Você tomaria uma cadeia por mentira? Jesus era tão real para Paulo, como eu sou real para você e você é real para mim. Ele manda uma carta para o seu pupilo. Quem era? Timóteo. Timóteo era um pastor jovem, com certeza a metade da minha idade, mas era discípulo do apóstolo Paulo. Foi formado aos pés do apóstolo dos gentios. Esse rapaz estava pastoreando numa cidade chamada Éfeso, a cidade da deusa Diana. Assim como o país nosso, o país da Aparecida. Dia 12 agora é dia da Aparecida, não é dia da criança não, viu? As crianças vão pegar uma carona só.
Porque as crianças brasileiras ainda não mereceram um dia para elas. Mas a deusa Diana, sim. A deusa Diana em Éfeso era a mãe de todos. E a cidade inteira cultuava essa deusa. Paulo estava morando numa cidade idólatra e tinha plantado uma igreja ali em Éfeso. E o pastor era um jovem, talvez inexperiente. Então o apóstolo Paulo escreve uma carta para ele, dando para ele algumas recomendações, as quais eu acabei de citar. Primeiro, meu filho, cuidado com contenda dentro da igreja. Meu filho, cultive a brandura dentro da igreja. Meu filho, esteja pronto para ensinar as tuas ovelhas. Meu filho, seja paciente com o pecador. Meu filho Timóteo, seja disciplinado. E hoje o que falta para os nossos crentes da atualidade, eu acho que é o mesmo que faltou para a igreja de Timóteo, ou que faltava. Nós encontramos crentes não disciplinados. O muçulmano ora 5 vezes por dia. E nós? Quantas vezes nós oramos? O muçulmano tem o cuidado de, antes de orar, virar-se para Meca. Ele é muito geográfico. E a fé dele está circunscrita à posição onde Meca se encontra, a grande cidade dos muçulmanos. Meca está para o muçulmano, assim como Jerusalém está para o judeu. Eles oram 5 vezes por dia. E nós oramos quantas? Falta disciplina. Eu duvido que o dia santificado do muçulmano eles tirem para ir em pesca e pague. Eu duvido que eles tirem para dormir até mais tarde. Eu duvido que eles tirem para ficar numa nice, enquanto nós cristãos fazemos as concessões para manter-se na zona de conforto. Falta disciplina para nós. Nós não somos às vezes disciplinados com o dízimo, nós não somos disciplinados com a obediência ao pastor, nós não somos disciplinados em portar a Bíblia, nós não somos disciplinados em chegar no culto na hora certa, nós não somos disciplinados em, quando entrar no templo, manter-se em silêncio. Nós não somos disciplinados quando saímos da igreja. Então a igreja de Éfeso, da qual o Timóteo era pastor, estava vivendo esse problema. O mesmo problema que nós estamos vivendo. A história se repete, é a mesma história. Mudou o pastor, mudou as pessoas, o pecado é o mesmo. Uma outra característica dessa igreja, essa igreja, queridos irmãos, faltava brandura. As pessoas nos seus relacionamentos, elas se feriam, elas se machucavam. E é comum nós encontrarmos aqui pessoas da igreja que estão feridas umas com as outras. Quando um casal aqui fala que vai namorar, eu falo, ô Jesus, eu não sei se eu dou glória a Deus ou se eu entro em penitência. Porque pode terminar em casamento e pode terminar em confusão. Porque eu digo, olha, relacionamento de namoro é um risco. Pode dar certo e pode dar errado. Mas, por favor, não me almoce e não me jante. Porque eu acabo sendo a bola da vez. Quando eles brigam, eu não tomei partido de A, eu tomei partido de B. Eu lavei as mãos. Mas eu não fui o motivo da briga. Mas eu tenho que fazer parte desse desentendimento. É o mesmo problema que existia na época do apóstolo Paulo. Faltava brandura, faltava amabilidade, faltava cordialidade, faltava sensatez. Então, uma das características que não pode faltar na igreja do século 21 é cordialidade, é amabilidade, é brandura. Como é que nós nos posicionamos e nos comunicamos uns com os outros? Uma outra situação que era recorrente aqui nessa igreja, as pessoas, na verdade, não se conheciam.
E nós erramos muito porque a gente não se conhece. Eu sei qual é o meu limite. E tenho aprendido a cada dia, quando não dá para mim, saída pela direita. Haverá situações, querido irmão, que no relacionamento, seja familiar, seja estudantil, seja profissional, seja eclesiástico, seja onde for, você precisa saber fugir em algumas situações. O dia que José viu que não dava para suportar o perfume da patroa, ele saiu correndo. Tem momentos, irmãos, que correr é a melhor estratégia. Por isso nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos saber quais são os nossos limites. Por não conhecer os seus limites, a gente acaba entrando numa tremenda dificuldade. Teve uma época que eu decidi ficar bonito e resolvi fazer academia. Comprei um short daqueles aquele material brilhoso. Comprei uma camiseta das mais granfas do mundo e fui para a academia. Chegando lá tinha um personal trainer, trainer que fala, né? Um rapaz novo. E eu cheguei com esse físico de passeio todo. Ao adentrar no recinto, senti que eu não abafei, como eu pressupus que abafaria. E as meninas chegando e eu ali no meio da galera, todo sererepe. E eu percebi que o personal só dava atenção para as meninas. Não foi difícil entender por quê. E ele disse: você tem problema de coração? Eu até não entendi a pergunta. Ué, só porque eu estou fora de forma, sou obrigado a ter problema de coração? Eu falei: não, senhor, não tem. Naquela época não tinha mesmo. Ele falou: você está vendo aquela esteira ali? Eu falei: estou. Vamos lá. Bem assim, bem brando. Nós fomos ali, ele botou ela quase parando em slow motion. Tan, 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 bem lentinho. 10 minutos apenas aí em cima. Falei: rapaz, eu pagando R$80 para vir aqui na melhor academia de Rio Verde para fazer 10 minutos, eu acho que esse cidadão está me desmerecendo. E olha a velocidade que esse cara colocou. Isso aqui é velocidade de menino. Subi na esteira e vi que estava lento, eu tep, e o negócio começou. Não demorou muito, irmãos. 2 máquinas estacionaram, uma de cá, outra de cá. E eu olhando ali para aquelas Lamborghini, eu falei: é agora. Comecei ali, vai daqui, vai dali, é 5 minutos, é 10 minutos, é 15 minutos, saía um, entrava outro, e eu ali, eu era o único herói da resistência que não parava de forma alguma, e uma trocava, outra saía, outra chegava, e eu ali, foi 15 minutos, foi 20 minutos, foi 25 minutos, e o moreninho me olhando, e eu só fazia assim para ele: fica tranquilo, está tudo sob controle. Quando deu 35 minutos, eu senti que bateu uma tonteirinha. Acho que eu senti um negócio assim, ruim assim. Eu falei: não, está amarrado, está amarrado. Parei a máquina. Tá! No que eu parei, irmão, eu já não parava em pé mais. Eu ia para frente, ia para trás. Falei: vou voltar para a máquina. Voltei de novo, mas já botei numa velocidade bem melhor, né? Irmãos, não podia parar. E aí o estômago, irmão, começou a fazer uns revertérios. E eu falei: eu vou ter que parar, mas como é que eu vou ficar em cima desse negócio aqui? Quando eu resolvi parar, que eu fui diminuindo, já tinha 45 minutos, eu fui parando. Quando eu desci da máquina, o mundo rodou, meu amigo, nunca vi um mundo rodar daquele jeito. E eu já agarrei numa pilastra e fiz de conta que estava fazendo aquecimento, para não dizer que estava querendo cair. E era uma pilastra de 2 em 2 metros, eu fui saindo de uma, corria, agarrava na outra, e as meninas passando, e eu só não podia soltar a mão, soltasse a mão caía. E o moreninho lá no fundo. Falei: gente, quantas pilastras terei na minha vida? E fui de uma por uma até que eu consegui chegar. Aquilo, o estômago, meu amigo, estava revirando pelo avesso.
tonto igual eu nunca fiquei na minha vida. Quando ele me olhou, falou assim: eu sabia que você ia fazer isso. Quase que eu falei: pelo amor de Deus, não me julga não, faz alguma coisa, né? Falou: senta. Sentei, ele abriu um armário e pegou um negocinho assim, que eu pensei que era um pó mágico, mas era sal. Enfiou a mão lá dentro e falou: abre a boca. Eu abri, ele, tá. Falou: nunca mais faça isso. Eu não falei que era 10 minutos? Sim, senhor. Pensa num homem obediente, pensa num homem temente. E as moças parou igual vaca Nelore quando você vai no pasto. Você já entrou num pasto cheio de gado, aí tudo correndo e para assim. Juntou aquela moçaiada ao meu redor. Falei: gente, eu não queria sair desse jeito na foto, não estava programado. Pensa o que aconteceu. Nunca mais voltei lá, irmãos. E nunca mais quis saber de academia. A gente não se conhece, esse é o problema. Se eu soubesse que eu era fraquinho e que eu estava tão despreparado, irmão, eu tinha pago alguém para fazer por mim. Seria muito mais fácil. Você precisa se conhecer, você precisa saber quem é você. Isso vai te ajudar na sua lida diária. Como você elaborar situações. O que Paulo estava dizendo para Timóteo? Olha, presta atenção no seu rebanho. É importante que você conheça o seu rebanho. Aqui de A a Z nós temos todo tipo de gente. Nós temos pessoas aqui com vários tipos de temperamento, com vários caráteres, várias personalidades em formação. Então nós precisamos tomar alguns cuidados e ser a águia do dia na observação de cada comportamento para saber como lidar. Eu não só preciso me conhecer, como eu preciso conhecer você também. Isso vai ajudar nos nossos relacionamentos. Então, olha, cultive. O próprio Sócrates disse: conheça-te a ti mesmo, saiba quem é você. Existe uma regra de ouro que diz assim: não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Isso é chamado regra de ouro, sabe por quê? Quando eu não faço para alguém aquilo que eu não gosto que faça para mim, dificilmente eu vou errar. Então nós temos que estabelecer alguns parâmetros no nosso relacionamento. Isso vale para casamento, isso vale para namoro, isso vale para noivado, vale para a escola, vale para a igreja, vale para a vizinhança, vale para o clube de final de semana, vale para tudo. Uma outra questão que ele está abordando aqui é a questão da paciência. No mundo de hoje tem que ter paciência. Qualquer banco que você for está lotado. Qualquer supermercado que você for está lotado. No trânsito não se fala, em Rio Verde dá congestionamento até em porta de necrotério. Nós estamos vivendo um momento difícil que nós temos que cultivar a paciência. Você chegou em casa, o almoço não está pronto, o que você faz? Homem, vai lá e ajuda a esposa a fazer o almoço, para andar mais rápido. É ou não é? Você chegou em casa, tem alguma coisa que está desandada, o que você tem que fazer? Agir com paciência. Queimou o feijão? Ô glória! Não fala nada, vai dar B.O. Nós precisamos aqui, irmãos, colocar algumas coisas muito claras no nosso viver diário. Esteja pronto para ensinar. Qual é o primeiro aluno da classe na sua casa? O seu filho. Você precisa ensinar o caminho que ele deve andar. A escola bíblica dominical serve para a criança. A irmã Roselita perguntou: no dia da criança vai ter uma sala para a criança? Por quê? É a preocupação, quem vai ensinar, quem vai cuidar. Quem ensina é cuidador, quem ensina é provedor, quem ensina é ajudador, quem ensina é mediador. Nós precisamos ser mediadores do conhecimento. Você, quando vem na igreja, e eu como pastor tenho a obrigação de passar para você o conteúdo. Eu preciso explicar para você quem era Timóteo. Eu preciso falar onde ele estava sediado. Eu preciso falar quem era o seu discipulador, qual era o contexto geográfico, qual o contexto histórico.
Então nós precisamos estar pronto para transferir conhecimento. E hoje nós estamos vivendo o século do conhecimento. Você vai para a televisão, é informação. Você vai para a internet, é informação. Você vai para uma revista, é informação. Você vai para um livro, é informação. Você vai para um outdoor, é informação. Nós estamos vivendo o século da luz, do brilho, do volume, do barulho, da comunicação e do conhecimento. Nunca foi tão difícil ser pastor como nos dias de hoje. Eu estou pregando para você e você está se lembrando do que o Silas Malafaia falou. Eu estou pregando para você, você está comparando o que eu estou pregando com um pregador da mídia. Eu estou falando para você de algo teológico, você já sabe tudo sobre doutrinas. Você já sabe sobre soteriologia, você já sabe sobre escatologia, você já sabe sobre todos os tipos de teologia, todos os tipos de conhecimento. Mas mesmo assim nós precisamos ensinar. Nós precisamos ser bons professores, bons mestres. Ensine a amar, ensine a perdoar, como? Amando e perdoando. Ensine a paciência. Ensine sobre a brandura, que é um fruto do Espírito. Então nós precisamos transferir conhecimento. E a escola da vida hoje é a igreja. Não é a escola lá do município ou do estado. Porque lá às vezes os nossos filhos até desaprendem. E é a igreja que terá a responsabilidade de consertar esse país, de consertar esse mundo. É aqui que nós vamos passar valores importantes. Então é por isso que eu não posso ficar aqui pregando sobre prosperidade, porque muito mais importante do que ficar rico é ficar crente. Uma das coisas que o diabo tem colocado na mente dos líderes, trazendo eles para fora do centro, plantando na mente dos líderes valores que não são relevantes, fazendo com que os líderes ensinem algo que não vá transformar as suas vidas. Mas eu preciso falar para você, mais importante do que ficar rico é ser paciente. Mais importante do que ficar rico é conhecer a palavra de Deus. Porque quando Jesus resistiu ao diabo, ele não resistiu ao diabo cantando nem louvando, foi recitando versículos bíblicos. O inimigo tem feito isso com as igrejas, apagado as igrejas. Teve uma época que a igreja colocou fé demais no cabelo. Teve uma época que a igreja colocou fé demais na roupa. Teve uma época que a igreja colocou fé demais no ósculo santo. Teve uma época que a igreja colocou fé demais em qualquer outro adereço. Mas eu digo para você, a nossa fundamentação não é roupa, não é cabelo, a nossa fundamentação não é dinheiro, a nossa fundamentação é o Jesus que muda o meu coração, a minha vida e a tua vida. Está faltando paciência na tua vida, porque você não se conhece. Está faltando você transferir conhecimento, porque você não quer ter trabalho. Mas eu digo para você, os teus filhos são responsabilidade sua. O teu vizinho é responsabilidade sua. O pecador que se relaciona contigo e não conhece Jesus é responsabilidade sua, não é minha. Não vem trazer para mim cuidar, não, cuida você. Não transfere responsabilidade, não. Aquela pessoa que você convidou para vir na igreja, senta com ela, visita ela, ora com ela, sem dominação. Nós precisamos ensinar. Eu tenho o prazer de ensinar. Eu sei ensinar. Como é bom quando eu vejo alguém aprendendo a palavra de Deus. Tem igrejas que ensinam que o crente perde a salvação. Irmão, se tem um ensino que é redondamente antibíblico, é esse. E eu vejo as pessoas com medo de perder a salvação. A gente desmonta isso com muita facilidade. É muito fácil explicar isso. Eu vejo cristãos, crentes, dizendo que após a morte vai dormir um sono. Sepultura virou hotel agora. Eu vejo crentes pregando e ensinando que após a morte a gente não se lembra do que foi no passado. É o céu dos desmemoriados. É o céu da amnésia. Irmãos, raciocina comigo, como é que você vai perder o seu referencial? A tua história é o teu referencial.
Como é que você vai chegar no céu cantando, não sei de onde vim, não sei para onde vou, perdi a memória, não sei quem eu sou? Você veja o que as igrejas estão fazendo. Errais porque não conheceis as Escrituras. Quando o próprio Jesus diz que o rico que estava em tormento olhava lá de cima e via o Lázaro. E ele conheceu que o Lázaro jazia à sua porta enquanto ele era vivo. Então Jesus é um mentiroso. Como é que aquelas pessoas que estão lá em Apocalipse, debaixo do altar de Deus, dizendo: Senhor, até quando nós vamos esperar? Jesus disse: calma, deixa-se completar o número dos que serão salvos. Então eles tinham memória. Então, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, parar de crer em subterfúgios para prender a pessoa na igreja. Talvez você não saiba, muitas igrejas pregam que se perde a salvação para não perder você como membro. É uma forma de te prender na igreja. Por favor, se você tiver que ficar aqui, fique pela verdade e não pela mentira. O negócio é tão furada essa doutrina, que as pessoas falam assim: ah, eu aceitei Jesus, agora eu tenho a vida. Uai, se é eterna, como é que ela acaba? Já começa por aí, irmãos. Quem foi que te deu a vida eterna? Jesus. Onde é que você guardou ela? Então como é que você vai perder um negócio que você não sabe onde você guardou, irmão? A Bíblia diz que ninguém, nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada, nem inferno, nem demônio, nem potestade. Se você é de Jesus, você está no amor de Deus. Então eu quero te ensinar, para de pensar que porque você cometeu pecado A, pecado B, você pode perder a salvação. Para com isso. Você acha mesmo que Jesus colocaria algo que tivesse limitado a nossa santidade? Você não é salvo pelo que você faz, não, irmão. Você é salvo pelo que Jesus é na tua vida e na nossa vida. Pela graça sois salvos, não é pelas obras. Graça é amor. Você é salvo pelo amor de Deus. E a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus é eterno porque Deus é amor. Se você é salvo pelo amor, você é eterno com Deus. É preciso que alguém ensine isso para a igreja, para parar de ensinar coisa errada. Ah, pastor, então eu sou salvo, eu posso fazer qualquer coisa que eu estou salvo. Bandidagem também não, irmão. Pelo amor de Deus, ué. Responsabilidade. Você é salvo para as boas obras. E quem está com Cristo não tem prazer no pecado, irmão. Pastor, eu gosto tanto daquele pecadinho, então vai converter. Você não converteu, você não nasceu de novo. Esse que é o problema. Não, fulano é desviado. Desviado do quê? Desviado de igreja? Tem umas igrejas aí, irmão, tem que desviar mesmo. Eu tenho igreja aí, irmão, você me desculpa a franqueza, que eu prefiro ir na igreja católica do que em algumas igrejas evangélicas por aí. Eu fecho o olho para a imagem e escuto o que está sendo falado. Você me desculpa, irmãos. Nós que criticamos tanto a igreja católica, na Idade Média, muitas igrejas nossas estão fazendo pior. Abusando da fé do povo, fabricando bezerro de ouro, dando cadeira de roda para os nossos fiéis, porque não tem quem ensina. E Paulo disse: ensina a sã doutrina, e essa é a nossa função. Se você entrar numa igreja, o nome de Jesus não for falado, vá embora, não volte nunca mais. Se você entrar numa igreja e quem prega não vive o que prega, saia, não volta nunca mais. Se você entrar numa igreja e você perceber que as pessoas só querem o seu dinheiro, saia e não volte nunca mais. Diga: eu sou um desviado dessa igreja. E se alguém disser para você que você perde a salvação, fala: para com isso. Deus não faz as coisas mal feitas, não. O que Deus deu está dado. Ah, mas a Bíblia fala que apaga o nome do livro da vida. Ah, irmão, isso aí é antropomorfismo, para com isso. A Bíblia manda cortar o braço, então por que você não corta? A Bíblia fala que quem não é filho de Deus é filho do capeta. Desde quando o diabo tem poder de criar alguma coisa, irmão? Existem coisas que são metamórficas, antropomórficas, desculpa. É a linguagem humana. Ah, porque Deus se arrependeu de ter feito o homem. Desde quando, irmão? A Bíblia diz que Deus não se arrepende
Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que em Deus não há sombra de variação. Para com isso, Deus não arrepende de nada, não. Isso é linguagem humana. Isso é a linguagem humana, porque a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia manda saudar com o ósculo santo. Por que você não sauda? Por que você não saúda? Sauda é pagar, né? Saudar é... Então, assim, a gente tem que começar a entender a palavra de Deus, sair dessas fantasias teológicas eclesiásticas. E eu sempre tenho batido aqui na igreja e ensinado, porque esse é o meu ministério. A Santa Ceia, irmão, santo é Cristo, santo é Jesus. É a ceia do Senhor e pronto, para de divinizar certas atitudes da igreja. É o santo graal, é o santo sudário, é a terra santa, é o santo, para com isso, irmão, santo é Jesus. Para de divinizar coisas, pessoas e lugares. E aí o apóstolo Paulo fala assim, irmãos: pronto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão. Como eu já sofri por causa dessa mansidão. Pensa num cidadão no 12, a ponto de correr atrás dos outros com o carro. Se alguém me fechasse, eu saía correndo atrás do povo, irmão. Dando cavalo de pau no meu Fusca. Que vergonha. Falta de mansidão. Conta até 10. Certa vez um pastor ensinou para uma irmã, falou: irmã, quando a senhora ficar nervosa, enche a boca d'água. Está aí uma boa estratégia. Ficou nervoso, vai falar bobagem, enche a boca d'água. Conta até 10. Mansidão. Se você acha que vai ofender, fica calado. Se você não tem domínio próprio, cala. A gente é escravo do que fala. Palavra que é solta não volta atrás. Aquilo que você falou, irmão, acabou. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta de cada palavra que nós dissermos. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que está o teu casamento. Pensa num negocinho para dar problema é casamento. Sabe por quê? Porque lá não tem máscara. Até antes de casar, é muito chiclete, é muito house, é muito perfume. É muita delicadeza, é muita gentileza. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está o teu coração? Como é que está o teu relacionamento? Você já disse para a sua mulher hoje que ama ela, sim ou não? Aproveita agora e diga aí. Para a sua mulher. Mulher, você já disse hoje que ama o seu marido? Sim ou não? Fala para mim, meu bem. Funciona assim, entendeu? Quem está do lado do pai, o filho que está do lado do pai aí? Quem tem algum filho do lado do pai aí? Você já disse que ama seu pai, meu filho? Diga para ele: eu te amo, pai. Verdade, irmãos. Verdade. Eu conheci meu pai com 45 anos, nunca dei conta de falar que amo ele. Sabe por que eu nunca dei conta? Porque eu não amo. Como é que você ama um pai que não te criou, irmão? A gente ama a pessoa com quem a gente convive. Se você a vida inteira esteve debaixo da cobertura do seu pai, diga para ele que ama ele. Diga para o teu filho que ama ele. Diga para o teu cônjuge que ama ele. Nós estamos vivendo num mundo da comunicação onde as pessoas não dizem que ama. Antes de casar, ó que céu estrelado. É muito lirismo, é muito romantismo. Depois que casa, irmão, parece que não abre a porta do carro mais. Eu ainda abro a porta do meu carro ainda para minha esposa. Abro. Tem gente aqui que dá buquê de flor quando a mulher viaja e volta. E você? Antes de casar era ramalhetes e ramalhetes. Eu conheci um cidadão que quando ele começou a namorar com a menina era buquê de flor toda semana.
E chegava na escola, sonho de valsa de pendurado. Não, eu falava, gente do céu, que coisa linda. Sabe o que aconteceu com esse casamento? Acabou. Nem só de sonho de valsas viverá o homem. Amém? Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Se você viver como manda a Bíblia, você vai amar tua mulher, teus filhos, teu marido, teu pastor, teu irmão que está do teu lado. Fala-se muito em amor, está chegando o Natal. No Natal todo mundo quer dar cesta básica, mas as pessoas comem todo dia, o ano inteiro. Há dias atrás eu disse que vou cortar o convênio missionário com a maioria desses missionários aqui. Já melhorou a arrecadação. E eu não fiz pressão não, vou cortar mesmo. E assumo a responsabilidade perante Deus. Porque não acho justo ter que vender pastel para cuidar de missionário. Não é assim que a obra de Deus funciona. É responsabilidade nossa cuidar daquela moça que está lá no Quênia. Eu não tenho vontade de ir para lá. Lá eles vivem com água da chuva. Eles coletam a água da chuva durante a chuva para passar o ano. Eu falei, irmão, você toma banho com quantos litros de água? Ele falou, tem vezes que é com 1 litro de água. Tomar banho com 1 litro de água, irmão. E a água que você bebe? É da chuva. E a água que você cozinha? É da chuva. E se não chover? Não chover, a gente morre. Mas nós vamos ter que cortar o convênio. Porque eu tenho um compromisso com Deus. Vendendo pastel e fazendo bazar, eu não vou cuidar de missionário mais. A obra é dele, foi ele que morreu pela igreja. E é ele que vai tocar no seu coração. Porque R$10 para você não faz falta. Quase todos os crentes terminam o culto, vai para a pastelaria. Vai para a pizzaria. Vai comer alguma coisa, gasta R$100, R$200. E um missionário desse passa o mês todinho sem comer carne. É responsabilidade nossa. Para não ter o perigo de errar, eu disse para o Ministério de Missões, tira do meu salário, é para tirar na fonte. Não quero cometer esse pecado. Todo mês sai uma quantia X do meu salário, vai direto para missões. Não quero cometer, já cometo tantos pecados, eu não quero cometer esse. Amém? Vamos orar.